da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade manda-os embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: cante, igreja, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Aleluia! Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Alegrei-me quando me disseram. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Todo mundo feliz de voltar com os nossos cultos hoje? Amém. Nossa, quanta gente nova aqui na nossa sala. Vou pedir para todo mundo sentar agora. E eu quero conhecer quem está nos visitando. Só vou pedir para você levantar a mão. Nada mais que isso. Só faz um aceno assim para a gente conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Olha quanta gente. Será que a integração vai dar conta hoje? Glória a Deus pela sua visita. Vou pedir para você permanecer com a mão em pé, para que você possa receber uma caneta, para a gente poder conhecer você. E quando você sair daqui, a gente saber teu nome, teu e-mail, teu telefone, e a gente poder entrar em contato contigo. Amém? Tem gente aqui na frente ainda, aqui também. Glória a Deus. Todo mundo viajou? Não. Alguns ficaram, outros viajaram, outros trabalharam, outros ainda nem sabem o que é férias, mas que bom que nós conseguimos ter um tempo em família, pelo menos a grande maioria de nós, né? E nós louvamos a Deus. O Marquinhos falou aqui, a gente sai e a gente não para, a gente continua em missão, a gente continua fazendo as coisas, mas como é bom também estar em família e como é bom estar na casa de Deus, amém? A gente ainda não tem tudo pronto, mas eu preciso dar um aviso para você. Em agosto, no dia 26, 27 e 28 de agosto, acontecerá o nosso retiro de jovens adultos. Amém? O ano passado não tivemos, por uma questão de calendário e outros compromissos que nós assumimos, mas este ano haverá o nosso retiro. Ainda não temos exatamente o lugar, ainda não temos exatamente um preletor, ainda não temos nenhum tema ao certo definido, mas eu gostaria muito de contar com a presença de vocês lá. Então, se você tem plano de estar no Retiro dos Jovens Adultos esse ano, procure qualquer uma das pessoas da liderança e dê teu nome, dê o seu telefone, e possivelmente nessa semana ou no começo do próximo mês, a gente vai fazer um contato com você e te dizer exatamente o que a gente já tem acertado, né? Mas assim, eu digo, quanto antes você começar a pagar, independente do valor que vai ser, facilita para você, facilita para nós, que também vamos pagar parcelados. Então, ainda não sei em quantas vezes poderemos fazer, mas se você já pensa, puxa vida, em agosto vai acontecer o Retiro de Jovens Adultos e eu quero estar lá. Então, já começa a fazer tua poupança. Nossa, R$ 1.500 o Retiro de Jovens Adultos.
Não, mas você conhece a tua situação financeira, você conhece a tua realidade. Você sabe que para você guardar R$50 por mês, isso é uma poupança. Então, para chegar em agosto com talvez, sei lá, vou chutar aí R$350 de inscrição. Não sei, é um chute. É a média da igreja, dependendo do lugar. Mas se você tem essa realidade e quer começar a guardar as suas moedinhas para estar conosco, vai ser especial para a gente ter você lá. Então, é importante você saber que em agosto acontecerá o retiro de jovens adultos. Amém? Amém. Outra coisa que vai acontecer, talvez uns 3 meses antes. Quem participou do Congresso dos Jovens Adultos ano passado, em agosto? Foi bênção? Foi transformador aquele congresso. Como acontecerá o nosso retiro na mesma data, a gente teve que olhar o calendário da igreja e tentar descobrir qual seria o melhor mês para que a gente pudesse ter o nosso congresso. E aí, a gente conseguiu o último final de semana de março e o 1º de abril. Então, possivelmente, o nosso congresso vai acontecer quase nos mesmos moldes do ano passado, outros preletores, um tema um pouco mais... Vem aqui, Dani. Um tema um pouco mais profundo, mas vai acontecer um pouco antes. A Dani tem alguma informação? A princípio, ainda não, né? Estão chegando, mas a informação que a gente tem é, parece que o tema vai ter a ver com cura, né? Então, nós estamos pensando num nome, né? A gente falou disso em reunião de liderança, vamos só jogar aqui. Talvez o nome seja marcas, né, pastor? Ou algo relacionado às marcas que a gente traz na vida. E a ideia é que nós sejamos livres das nossas marcas, né? Então, de nos libertarmos mesmo do passado, né? Quem precisa? Eu preciso. Então, isso é muito importante, né? Amém. Oi? Já aproveita. E eu tenho um recado para dar, gente. Quem também trabalha com bastante esse conteúdo de cura é o Ministério do CR, Celebrando a Recuperação e a Restauração. Então, eles têm um trabalho muito legal. E do dia 20 a 23 de fevereiro, agora, vai ter aqui no Templo da PIB uma conferência. Quem vai falar nessa conferência é o pastor Manfred Schwab e o pastor Daniel, deixa eu ver aqui, Daniel Comoforte, do Rio de Janeiro. Eles são muito conhecedores dessa área de cura interior, vão falar coisas bem importantes, é uma conferência muito legal, se você puder, participe. O recado veio do pastor Sombrio para nós, tá? Amém. Amém. E é muito importante, isso, inclusive, não sei se ela falou, é gratuito. Se você quer participar, anote essa data, do dia 20 a 23 de fevereiro, você não pode perder. É realmente... Um trocadilho com o nome, mas é realmente restaurador participar disso, desses encontros, desses momentos. Falando em restaurador, na verdade não tem nada a ver, mas a gente estava conversando hoje à tarde, e hoje tem uma pessoa que está fazendo aniversário, aqui, e eu vou chamar ele aqui para frente já, o Marquinhos. Hoje é aniversário desse rapaz aqui, que é bênção na nossa vida. Mas é exatamente uma semana atrás, a esposa dele fez aniversário. Então, eu vou convidar a Gi para vir aqui também, a gente vai orar por você, Gi. E eu aproveito para perguntar, teve alguém que fez aniversário já nesse início do ano e está aqui conosco? Não tem nem coragem de levantar a mão. Alguém entrega alguém que já fez aniversário? O Zeca. Então, vem para frente aqui, meus irmãos, a gente vai orar por vocês, os aniversariantes de janeiro. Deus abençoe, minha irmã. Hã? 31 de dezembro? Ô, Zeca, dentro? Acho que ainda não acabou o ano, rapaz. É especial ter essas pessoas trabalhando com a gente e a gente aprende muito com eles. E hoje, quando a gente estava vindo para a igreja, eu falei, puxa vida, há quanto tempo a gente não ora pelos aniversariantes? Justamente no dia de hoje, temos aniversariantes e pessoas tão queridas. O Zeca está com a gente há tanto tempo. Como é que é o nome da irmã? Dora. A Dora veio a convite. É bênção, já vai receber uma oração aqui e vai sair abençoada. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles? Vou convidar você para ficar de pé, estender sua mão simbolicamente para cá, abençoando esses irmãos que estão aqui. Senhor, nosso Deus e Pai,
eu quero te agradecer, Jesus, pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Alguns nós conhecemos, outros não, mas Tu conheces todos eles, ó Pai, são os Teus filhos, e o Senhor tem abençoado, e o Senhor tem derramado graça e misericórdia sobre a vida deles. E nessa noite, ó Pai, eu quero pedir uma porção dobrada da Tua unção, da Tua misericórdia sobre eles, ó Pai, pedindo que o Senhor continue cuidando de cada passo da vida deles, ó Pai. E obrigado, Jesus, por mais um ano de vida. Obrigado, ó Pai, por todas as experiências que eles têm vivido com o Senhor, ó Pai, e por eles terem a oportunidade, Jesus, de declarar que só o Senhor é o Senhor da vida deles. Continua derramando sobre eles a Tua bênção, e é em Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Parabéns para eles, vai lá. Ixi, mas agora... Olha lá. Parabéns pra você. Rapaz do céu, esquece esse parabéns. Não, faz o seguinte. Mas tá, ô Denilson, tá só baixo, deixa quieto. No final a gente canta, Aí vai ter toda a banda. Abençoe vocês. Obrigado, Ana. Podem sentar, gente. Bom, e agora vamos continuar nesse embalo de adoração alegre. Nós já adoramos ao Senhor cantando, nós já oramos, nós já falamos com Deus aqui nesse lugar. Algumas pessoas estão chegando. E esse é o tempo onde nós continuamos adorando a Deus, dessa vez com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então, se você veio preparado e você entende o valor, entende o compromisso que é devolver ao Senhor parte daquilo que Ele te dá, ou ofertar no reino de Deus, para que coisas que nós nem imaginamos possam acontecer, esse é o momento. Enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção, você tem toda a liberdade de levantar do seu lugar e colocar nesse gasofilácio aqui aquilo que você trouxe para entregar ao Senhor. Deus abençoe.
tu me fazes descansar. Me levas às águas tranquilas. Sara minha alma, com o teu amor me guias em teu caminho, meu Senhor. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois comigo tu estás. Tua mão me guiará. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Contigo para sempre habitarei. Contigo para sempre habitarei. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Consagramos dízimos e ofertas, Senhor, para a sua obra. Em nome de Jesus, abençoa cada servo, Senhor, que está na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, repreendemos, Senhor, o migrador, o devorador, na dispensa de cada um, de cada casa, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que trouxe seu dízimo e sua oferta. Aquele que não trouxe também, abençoa igualmente, Senhor. Que tenha o coração constrangido a participar da obra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tenha realizado na vida de cada um dos servos, de cada um dos filhos do Senhor que aqui estão. Aleluia. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Exalte o seu papai, adore o seu pai. Filho, não perca essa oportunidade. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo que eu consigo. Servir-te é tudo o que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, eu dependo de ti.
mais poderoso. Adoro-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. É estar mais junto a ti. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor. O Santo Espírito do Senhor é bem-vindo em seu coração, em sua vida, amém? O Senhor é bem-vindo realmente em sua vida, amém, igreja? O Senhor tem feito maravilhas no seu coração, amém? Tem transformado a sua vida, dia após dia. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo em cada coração, Senhor. Assim eu creio, Senhor, que cada servo Teu está abrindo o seu coração para que o Seu Santo Espírito possa realmente habitar em um ambiente alegre. Seja o seu coração cheio da alegria do Senhor, alegria circunstancial do Senhor. Enche a sua vida em nome de Jesus. Não deixe passar essa oportunidade em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Adore ao Senhor. Vem nos dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Seremos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Se compara a esperança viva, tua presença, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda, vem esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aplauda ao Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Só Tu és, Senhor. Só Tu és Deus. Aleluia. Pastor Wagner.
Pode se assentar, igreja. Amém, glória a Deus. Para a gente estudar nessa noite, eu tenho pensado em algumas coisas, desde o meio do ano passado, mais ou menos, e aí no final do ano aconteceram algumas coisas e me fizeram pensar novamente sobre isso. E quando você vira de um ano para o outro, normalmente você fala alguma coisa para algumas pessoas, para as pessoas, sejam elas conhecidos teus ou não, mas normalmente quando você vira o ano, você chega para alguém e fala assim, feliz ano novo. Só eu que faço isso? Não. A gente costuma dizer ainda mais coisas, a gente fala assim, se a gente conhece a pessoa e sabe que o ano que está acabando não foi um ano tão legal para ela, a gente às vezes fala assim, que o próximo ano te traga alegrias. Você já falou isso para alguém? Você já ouviu isso de alguém? Podem concordar, gente, não estou criticando, eu também faço, né? A gente está conversando. Mas são expressões que vieram à minha cabeça quando eu estava estudando para a gente falar hoje. E eu falei, puxa vida, aí você começa a ver um monte de frase assim, mas será que é o ano que vai trazer para mim alguma coisa ou será que eu que tenho que apresentar algo novo para o ano? Você também deve ter visto essa frase em alguma rede social durante esses períodos. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, uau, que tal se a Bíblia dissesse alguma coisa em relação a isso para a gente? E eu comecei a pesquisar algumas coisas e tal, e eu cheguei no texto dessa noite. Mas, mais precisamente, eu tive vontade ou, na verdade, eu entendi que Deus estava trabalhando comigo nesse sentido, porque algumas pessoas aqui sabem, o meu sogro teve muito doentinho no final do ano, né? Ficou aí vários dias internado, decorrente de um infarto que ele teve, seguido de outras coisas, enfim, foram 20 dias assim de muita correria, hospital e tal, tudo coisa boa. Mas assim, a forma que eu tive de confortar, entre aspas, o coração dele, foi assim, ele foi internado no dia 28 de dezembro, sem previsão de sair. Saiu dia 8, foi internado dia 9, saiu dia 12, foi internado dia 12, aí saiu dia 17 e não voltou mais, graças a Deus. Mas, enfim, dia 31, 10 horas da noite, eu estava lá no hospital com meu sogro. Ele, né, carece de alguns cuidados e a família tem que estar presente e tal. Então, no dia 31, 10 horas da noite, eu estava lá com meu sogro no hospital. E ele lá, moadinho, sabe? Triste, chateado, porque a família estava reunida na casa dele, pelo menos parte da família, mas ele não podia estar. E eu falei para ele assim, sogrão, é só um calendário, né? Daqui a alguns dias você vai estar em casa. Eu falei isso para ele e essa frase ficou na minha cabeça. Eu falei, uau, é só um calendário. É como virar um mês. Nós temos 12 meses e todos os meses acabam, começam novos e a gente não fala, um feliz mês novo para você. Ou daqui a pouco vai dar meia-noite, ou 11h59 e eu não vou falar para você, um feliz domingo para você, a não ser que você seja adventista, a gente fala daí, um feliz sábado, eles falam. Só um comentário. Mas ninguém tem esse costume de falar, olha, virou o mês, uau, que o próximo mês, então, seja bom para você, a não ser que você trabalhe por comissão. Mas, assim, não é comum da gente fazer. E eu pensei, uau, por que a gente fala isso para o ano? Né? Porque é costume, porque a gente aprendeu, porque a gente tenta se
talvez não seja a palavra certa, se iludir com aquilo que a gente está falando, mas a gente cria uma expectativa acerca do ano, e a gente esquece que quem vai estar no ano todo somos eu, você, e Deus controlando e cuidando de cada passo que a gente dá. Pensando em tudo isso, foi que eu cheguei no texto de Lucas 2, que a gente vai ler. Se você já quiser ir achando, Lucas capítulo 2. Tem toda uma cara de sermão de Natal, mas não é, apesar de a gente falar sobre o nascimento de Jesus nessa noite. E vindo para cá, curioso, eu estava pensando já no que a gente ia falar nessa noite, vindo para cá, na verdade, eu estava tomando banho em casa e me veio uma ilustração na cabeça. Veja só, coisas de doido. Eu estava tomando banho e me veio a seguinte ilustração. Faz de conta que você é o ano de 2017. E você, então, está começando numa nova função. É coisa de doido, mas eu vou falar. E aí você fala assim, olha, eu sou o ano de 2017 e vim aqui me apresentar para vocês. Aí vocês falam assim, uau, esse ano vai me trazer coisas boas. E eu dei risada no chuveiro pensando, já pensou se tivesse o sindicato dos anos? Esse sindicato, então, esse ano, então, ia chegar no sindicato e ia falar assim, olha, o pessoal lá foi enganado, eles estão achando que eu vou levar alguma coisa para eles. A gente precisa criar uma estratégia para o pessoal saber que não somos nós quem damos nada para eles, e sim, eles podem dar para nós. É doido, mas eu pensei nisso tomando banho, resolvi comentar com você. Enfim, gente, o ano começou. O que tem de diferente do ano passado para esse ano até agora? Choveu. Talvez você tenha um pouquinho menos problema, talvez você tenha um pouquinho mais problema. Mas, se você pegar a nível Brasil, eu estava olhando o noticiário esses últimos dias e estava tentando acompanhar alguma coisa das rebeliões, dos presídios, das mortes, das coisas. Não dei conta de acompanhar tudo, porque a cada momento acontecem coisas novas. Ou seja, as coisas não mudaram muito. Se você for pensar em política, eu sou um zero esquerda em política, mas a política, ela nunca nos deixa na mão, porque ela sempre dá assunto para a gente, pelo menos no nosso país. Cada dia, se você ligar a televisão, se você acessar um jornal eletrônico ou no papel, você vai ter assunto, porque a nossa política ela é vasta em nos dar conteúdo para discussão, para conversar, para piada, para um monte de coisa. Ou seja, as coisas não mudaram muito. E aí, pensando nesse texto, eu tirei 3 ensinamentos desse texto. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. E pensando exatamente nas 3 palavras que eu tirei desse texto, eu tenho um desafio para mim e para você nessa noite, porque eu fui desafiado quando eu comecei a estudar esse texto. E eu quero externar para você esse desafio que eu coloquei para mim mesmo. E eu coloquei aqui, que esse ano, eu e você, a gente se mova com mais intensidade na direção de Jesus Cristo. Amém? Eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer colher coisas num futuro próximo ou não tão próximo. Acho que tem que ser um ano de crescimento pessoal, de busca intensa da presença do Senhor. Amém? Então, eu vou pedir para você já abriu, Lucas 2, do versículo 1 ao 7. Diz assim, o nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam registrar-se, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, da Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi.
levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Vamos orar? Deus, mais uma vez, eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. E ainda mais, ó Pai, pelo privilégio de poder estudar a tua palavra que foi lida. E a tua palavra que é viva e eficaz, e ela pode transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão aqui. Então, Pai, que nessa noite possamos ser, sim, impactados pela tua presença e pelo poder da tua palavra. Crendo, ó Pai, que o Senhor pode aplicar em cada um de nós aqui nessa noite a tua vontade, o teu querer. E é em teu nome santo que eu oro. Amém. Amém. Eu raramente, se você está aqui desde que nós recomeçamos com os nossos cultos, eu prego 3 pontos. Mas destes 7 versículos, eu tirei 3 palavras que serão 3 pontos nessa noite. E as 3 palavras, elas podem, sim, transformar ou te ajudar a entender como servir melhor a Deus, não só neste ano, mas daqui para frente e em toda a sua caminhada com Cristo. As palavras são aprendizado, a outra palavra é promessa e a outra palavra é excelência. Com calma, eu vou pedir para você anotar essas 3 palavras, porque ao final deste estudo que nós estamos fazendo, eu quero no meu coração que essas 3 palavras façam sentido na sua vida. Aprender, a promessa do Senhor para a sua vida e excelência na caminhada com Deus. Se quisermos que e nós estamos falando então de um novo ano, se nós quisermos que o nosso novo ano, que já começou, seja um ano de bênçãos na nossa vida, um ano de transformações, um ano de vitórias, muito do que acontece e muito do que ainda acontecerá comigo e com você, dependerá das atitudes que nós vamos ter, das decisões que nós vamos tomar, das ações claras e práticas da nossa vida, que vamos ter em relação a nós mesmos e em relação às pessoas que estão à nossa volta. Por isso, o tema dessa mensagem dessa noite é: podemos ser melhores. Amém? Você crê que você pode ser melhor? A primeira palavra, então, é aprendizado. O imperador, a gente conhece a história, não é uma história desconhecida, acho que para ninguém aqui. Então, a gente vai entender que o imperador decidiu um decreto. Eu preciso saber quantas pessoas estão debaixo da minha administração. Eu sou o líder desta região. A história vai dizer que debaixo de César Augusto tinha mais ou menos 150 cidades. Então, ele precisava ou simplesmente queria saber, em todo esse campo, quantas pessoas ele tinha debaixo da administração dele, debaixo do cuidado dele, debaixo da responsabilidade dele. Então, ele fez esse decreto. Diferentemente de hoje, o censo não bate na tua porta, não batia na tua porta como hoje. Não faz uma ligação para você. Quantas pessoas moram na tua casa? Qual é a renda das pessoas que moram aí? Quantas pessoas são menores de idade, tal. Tudo isso que você já está cansado de responder ou de ver. E, às vezes, se você sabe que o cara vai te ligar, você não atende. Mas naquela época não tinha nada disso. Naquela época, a pessoa tinha que se deslocar até o lugar de origem dela. E já existiam determinados cartórios que colhiam esse tipo de informação. E a pessoa tinha que sair de onde estava, independente de onde fosse, se apresentar, dizer como ela vivia, onde ela vivia,
quantas pessoas viviam com ela e qual era o momento atual dela naquele lugar onde ela estava. E José fez. E a gente vai, conhecendo a história, a gente vai entender que José, mesmo sem poder, ele foi. Maria, mesmo sem poder, acompanhou o esposo, correndo todos os riscos, né, da situação frágil da qual ela se encontrava, subindo num animal, viajou várias horas. E o que eu aprendo com esta situação? Muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que nós não queremos. É o primeiro ponto. Nós somos, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, obrigados, às vezes por Deus, às vezes por pessoas, às vezes por autoridades, como no caso de José, do governo, obrigados a fazer coisas. Às vezes somos obrigados pelas circunstâncias da vida. Realizar coisas, fazer coisas, falar coisas, viver coisas das quais, se você pudesse escolher, tenho certeza que você não escolheria. Você concorda comigo? Que durante a nossa vida, e eu estou falando aqui para pessoas adultas, nós já vivemos situações das quais, se nós pudéssemos ter escolhido, não teríamos vivido. E talvez, se você for igual a mim, no teu caderno, no livro da tua vida, aquele que você escreve para você, pelo menos que você sonha, algumas páginas você teria pulado. Você não teria vivido aquilo que você escreveu na tua história, porque você teve que escrever, porque você teve que viver. E se você for ainda, como eu, algumas das coisas que você não queria escrever e que você teve que ler por várias vezes, porque aquilo se repetiu outras vezes, e aquilo te trouxe dor, te trouxe desconforto. Não foi diferente da história de José. Quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando em aprender a viver no mundo real. Aprender a viver. Nem todas as coisas são fáceis, nem todas as coisas são flores. Mas um decreto fez com que eles saíssem de onde eles estavam e fossem até outro lugar. Essa semana, eu estava ouvindo uma notícia sobre os Estados Unidos. E me chamou a atenção porque partiu de uma assinatura, partiu de um decreto. Disse que a última ação do presidente Obama foi fazer um decreto abolindo uma lei. Não sei quantos ouviram isso. Nos Estados Unidos, até então, existia uma lei chamada de pé seco, pé molhado. Alguém conhece? Ninguém. Mas não é mentira. Eu ouvi, acho que a fonte é fidedigna. A lei chamava-se pé seco, pé molhado. O que é isso? Era uma lei exclusiva para cubanos nos Estados Unidos. Como que funciona isso? Não importa se ele chegou por terra ou se ele chegou por água, por mar. O cubano chegou nos Estados Unidos, ele tem liberdade, livre acesso. De 6 meses a 1 ano, ele recebe o que a gente conhece como green card. Só por ser cubano. Entrou nos Estados Unidos, de 6 meses a 1 ano, ele tem direito ao green card. De 1 ano a 3 anos, ele tem direito à cidadania americana. Só por ser cubano. Não sei quem criou essa lei, não sei desde quando ela existia, mas disse que o Obama, em sua última ação, ele aboliu essa lei. Não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim, foi uma assinatura, foi um decreto. Na matéria que eu vi, disse que quando essa lei passou a vigorar, os cubanos estavam entraram alguns pela porta dos Estados Unidos, vamos chamar assim,
E, agora tem uma nova lei. Pá, fecha a porta, cubano não entra mais. Agora, cubano é um imigrante como qualquer um outro. É como um mexicano nos Estados Unidos, tão querido lá pelo atual presidente. Cubano não é mais cubano. Cubano é um imigrante qualquer. Tem que passar por todos os processos e talvez nem venha a se tornar um cidadão americano, porque uma lei foi abolida. Um decreto foi assinado pelo atual líder até então. Torna a dizer, não estou dizendo se isso é ruim ou se é ruim, se isso é bom ou se é ruim. Estou dizendo que foi algo que aconteceu recente. E não acontece, não pode mais, não tem mais essa permissão. O que aconteceu? Diz que famílias que estavam entrando ou tinham entrado, um entrou um dia, outro no outro, famílias foram divididas, foram separadas, porque quem conseguiu entrar antes da lei entrar em vigor, teve livre acesso. Da mesma família, pessoas que não puderam ir junto com aquelas, ficaram de fora. E agora talvez nem consigam mais entrar nos Estados Unidos. Você entende o que é um decreto? Você entende a força que tem uma assinatura? Às vezes somos obrigados a passar por situações. Para não falar só dos Estados Unidos, aqui no Brasil, muitos de nós estamos com medo. Será que a gente vai se aposentar? Será que os nossos filhos vão se aposentar? Talvez nem minha mãe e minha sogra, que estão correndo atrás, não vão conseguir. Você vê, uma assinatura, uma decisão, e o povo, como diz meu pai, salta miúdo. Passa por coisas e situação que não escolheram, mas tem que viver. E a gente tem que aprender. Sabe o que a gente aprende com isso? Quando a gente entende que nós estamos nas mãos do Senhor, o aprendizado mais importante que temos em torno de tudo isso que eu estou falando para você é que, primeiro, Deus está no controle da sua vida. Amém? Você crê que o Senhor está no controle da sua vida? Então, não importa o que aconteça, não importa o decreto, não importa a dor que você esteja vivendo por coisas que você não queria estar vivendo, Deus continua no controle da sua vida. Segundo, Ele ama você. Amém? É isso que nós precisamos aprender. Independente do que vivamos, independente de onde doa, Ele está no controle e Ele nos ama. E é muito interessante a gente pensar em aprender, porque muitas das coisas que nós vivemos, como eu disse, a gente não escolhe, mas quase 100% daquelas coisas que somos obrigados a viver e que nos causam dor e causam desconforto, depois que a gente passa por aquilo, a gente olha para trás, a gente descobre que a gente foi modificado. A gente descobre que nós fomos moldados a partir daquilo que nós vivemos. O pastor Nivaldo Nassif, conhecido de alguns, diz assim uma frase, é impossível escapar de todas as tempestades da vida. É impossível. Você não vai conseguir fugir de todas as tempestades da vida. Não há como. Muitas delas nós vamos ter que encarar. Algumas, a gente até vai falar assim, eu vou passar por essa. Eu quero. Outras a gente fala assim, eu não queria estar passando por essa. Mas a gente tem que passar. E depois que a gente passa, a gente olha para trás e fala, uau, eu fiquei um pouquinho mais forte depois que eu passei por essa. Amém? Você já viveu situações das quais você olha para trás e fala assim, se eu não tivesse vivido aquilo, hoje talvez eu não tivesse estrutura para viver outra coisa? Você já pensou nisso? Você já teve a oportunidade de avaliar a sua vida, avaliar as suas experiências e falar, apesar dos pesares, foi bom ter vivido aquilo, porque hoje eu posso talvez ajudar alguém ou tenho mais força para viver essa nova etapa da minha vida?
tempestades na nossa vida servem para isso. E eu vou dizer para você, algumas tempestades são naturais. Algumas vão acontecer na tua vida porque tem que acontecer. Outra pode ser o inimigo se levantando contra você. Pode ser o inimigo tentando enfraquecer o teu relacionamento com Deus. Pode ser o inimigo tentando tirar o seu foco de adorar a Deus, de aprender com as coisas de Deus, de querer ser melhor. E às vezes o inimigo planta situações que viram tempestade na nossa vida. Agora, quando nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida, nós sabemos que passaremos por todas elas. Porque todas as lutas que vivemos, como eu disse, fazem modificações em nós. Agora, é você quem vai decidir se essas modificações serão boas ou se essas modificações serão ruins. É você quem vai decidir se depois que você passar por uma tempestade, você se tornou uma pessoa melhor, ou se você se tornou uma pessoa pior, amarga, por conta daquele sofrimento, por conta daquilo tudo que te causou incômodo profundo. É você que vai decidir se, passando por essa fase, você vai se tornar uma pessoa melhor, modificada para o bem, ou uma pessoa pior, modificada para o mal, rancorosa, que vai, ao invés de levar bênçãos a partir daquelas experiências que você viveu, ou se vai levar maldição com a sua própria boca. Isso é importante a gente pensar. Mas se você lembrar que Deus está no controle, que Ele te ama, e que algo Ele está te ensinando, não tem erro. Se você souber disso, se você tiver isso no teu coração, isto vai te modificar, de alguma maneira, para o bem. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Amém? Aprendizado. Essa é a nossa primeira palavra. Segunda palavra é promessa. Quando nós aprendemos que Deus está no controle da nossa vida, quando nós aprendemos que sem Deus não somos nada, nós começamos a descobrir as promessas que Ele tem para a nossa vida. Os nossos olhos se abrem, os nossos corações ficam sensíveis à voz do Senhor. E começamos a viver promessas. Falando do texto que nós lemos, existia uma promessa de que o Salvador nasceria onde? Só para quem sabe agora. Existia uma promessa de que o Salvador nasceria em Belém. Mas onde estavam os pais do Salvador? A quilômetros de distância. Mas existia uma promessa de que o Salvador nasceria em Belém. Só que nesse momento da vida dos pais do Salvador, é uma situação delicada. Maria já grávida, avançada no tempo de gravidez, mas eles entendem que eles precisam estar lá. E ela entende que precisa acompanhar o marido. Então ela sobe num jegue, num cavalinho, num burrinho, e vai. E se a gente for pesquisar acerca da geografia daquela época, não existiam ruas. Então eles viajaram sobre o lombo de um animal por ruas que nem sequer existiam, mas andando por vales e montanhas e talvez pegando chuva, talvez sofrendo por dores. Nunca passei por uma gestação, é óbvio, mas vocês gostaram, né? Mas assim, as experiências que nós vivemos próximos, em família, a gente sabe que quando chega em alguns meses, talvez, não vou assustar porque a Elise acabou de chegar, mas talvez quando passa do 6º mês, ou do sétimo mês,
algumas coisas, algumas posições que você senta, ou muito tempo numa posição, e fica incômodo, né? E eu creio que tudo isso passava pela cabeça daqueles pais de primeira viagem, impossível não passar. E eu creio que eles, com toda essa luta, com toda esse desespero para chegar em tempo, eles estavam muito nervosos e muito preocupados. Mas eu quero falar de José. José, eu acho que ele estava mais preocupado ainda. Porque esse momento do marido, onde ele não está sentindo a dor, ele não está sentindo a pressão, ele não está sabendo exatamente o que está acontecendo, o que ele sabe é que o menino vai nascer. Então, ele não tem noção nenhuma. Então, é a mulher que tem que acalmar o homem. Quase 100% das vezes, quando a esposa vai com o marido ao hospital, é ela que consola o infeliz. Quase 100% das vezes. Mas é verdade. Então, eu creio que... eu digo isso porque eu fui pai com 22 anos. Entendia nada. Era totalmente alheio àquilo que estava acontecendo, apesar de já ter vivido algumas coisas, mas você não está sentindo, você está na expectativa de sair o guri. Eu lembro até hoje, eu comento com algumas pessoas, que talvez seja só comigo, talvez alguns pais que estão aqui vão se identificar. Eu passei 9 meses acompanhando minha esposa em hospital, nisso e tudo aquilo. Mas sabe quando que eu descobri, pelo menos caiu a ficha, que eu era pai? Quando ela saiu do centro cirúrgico com o menino no meio das pernas, assim. Na maca, estava ela para um lado, o piá para o outro, eu falei, uau, agora eu sou pai. É engraçado dizer isso, mas eu passei 9 meses acompanhando ela, e eu só fui descobrir que era pai quando o menino saiu da porta, assim, plá, o piá, uau, eu sou pai. Você vê? A cabeça do homem funciona dessa forma, pelo menos deste homem que vos fala. Então, eu acho que José estava, assim, apreensivo com aquele momento. Eu preciso arrumar um lugar para esse menino nascer. Eu preciso arrumar um lugar para essa mulher deitar. Eu preciso arrumar um lugar, eu preciso arrumar um lugar, eu preciso arrumar um lugar. E ele estava só desesperado. Mas ele recebeu ali várias negativas. E eu até dei uma adiantada. Eu me empolguei falando do nascimento de Jesus. Mas o que existia para aquele momento era uma promessa. Eles tinham a promessa de que o Salvador ia nascer daquela barriga, era ele que estava ali. E eles se deslocaram então e foram até lá. E a palavra de Deus diz em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diz mais ainda o versículo, porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria o que disse? O que disse é por minha conta, não está na Bíblia. Mas existia uma promessa, a palavra de Deus, e ia se cumprir. O que eles precisavam saber é que, naquela noite, nasceria o Salvador. Amém? Aprendizado, promessa. Todas as vezes que nós aprendemos e reconhecemos que Deus é o Senhor e é o Salvador da nossa vida, que Ele está no controle e Ele nos ama, as promessas do Senhor são reveladas a nós. Amém? E a nossa última palavra, tão importante quanto as outras, mas a gente vai gastar talvez um pouquinho mais de tempo nela. Excelência. Aprendizado, promessa e excelência. No texto que a gente leu, a gente vai entender que eles fizeram então essa viagem que eu comentei com vocês. Passando por todos os perigos e por todos os transtornos de uma viagem padrão jegue. Nessa distância que eu não sei ao certo, não sei a duração, não sei se eles foram parando, não sei se eles tiveram que pernoitar em algum lugar. A palavra de Deus não deixa claro isso. A palavra de Deus diz que eles saíram de um lugar
chegaram no outro e lá tiveram todas as dificuldades que a gente conhece. Então José, com todo esse desespero dele, ele começa a bater nas portas. E cada porta que ele bate, ele recebe uma negativa. Não tem vagas. Não há vagas. Não há vagas. E aí a cabeça do homem preocupado com o filho que vai nascer. Eu preciso de um lugar para colocar minha esposa. Eu preciso de um lugar para o meu filho nascer. Ele recebe várias negativas. Várias negativas. E a maioria daquelas pessoas, a maioria delas foram simplesmente ordinárias. E aí, eu acho interessante a palavra ordinário, no nosso dicionário, ela tem um sentido. Mas, historicamente, a gente usa ordinário até como um xingamento de uma pessoa que não vale tanto, de uma pessoa que faz alguma coisa para nós, contra nós. Mas o dicionário não diz que ordinário é um palavrão ou um xingamento. Ordinário é uma coisa comum. Ordinário diz respeito a fazer o que está ordenado, fazer o que é combinado. É isso que quer dizer a palavra ordinário. E por que eu estou usando essa palavra? Porque eu quero contrapor a ela uma outra palavra que, a despeito dessa que não é um xingamento, essa outra é um elogio, que é extraordinário. E quando a gente fala de excelência, a gente tem que buscar padrões diferentes na nossa vida. Ao ponto que várias pessoas foram simplesmente ordinárias naquela noite, e não há nada de errado, porque muitas delas talvez não tinham autonomia para tomar decisão, e quando você chega num lugar e está cheio, a pessoa vai dizer para você que está cheio. Então a pessoa, ela é ordinária, ela faz o que é combinado, ela faz o que é comum ao momento que ela está vivendo ou aquilo que está acontecendo. Não há vagas, tchau, né? Talvez faríamos a mesma coisa. Mas a palavra de Deus vai dizer de uma pessoa que foi extraordinária. Diferente das outras que fecharam as portas para eles. Mas teve uma pessoa. E a Bíblia é fantástica. A Bíblia, ela não vai dizer se era homem, se era mulher, não fala o nome, não dá característica nenhuma dessa pessoa. Mas a Bíblia vai dizer que teve uma pessoa que foi extraordinária. Ela falou assim, olha, a gente dá uma amplificada na história, mas talvez ela tenha falado assim, olha, eu não tenho um quarto para vocês. Realmente está tudo cheio. Mas tem um lugar que eu posso arrumar para vocês. Eu tiro dali alguns bichos, eu arrumo a serragem e deixo tudo ajeitadinho para que vocês possam deitar ali. Eu quero pensar dessa forma. Que teve uma pessoa no meio daquele turbilhão de desespero e de sentimentos que eles estavam vivendo, que olhou para eles e falou assim, eu quero ser extraordinário na sua vida. Eu quero ser extraordinário e fazer com excelência aquilo que me foi proposto. Ainda que não fosse o melhor lugar, ainda que eles não tivessem o aconchego que eles mereciam, eles tiveram um canto reservado, com toda a simplicidade, mas com toda a privacidade que o momento concedeu. E naquele lugar, depois de uma pessoa ter sido extraordinária, nasceu o Salvador. E quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de viver as promessas do Senhor na nossa vida, a gente tem que ser extraordinário. A gente tem que viver com excelência aquilo que nós queremos ter com o Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. A nossa postura tem que ser com excelência enquanto filhos do Senhor.
Semana passada, talvez, eu ouvi uma frase, talvez no rádio, talvez na internet, não me lembro. Mas a pessoa dizia assim, que é impossível um homem de Deus não resplandecer e não exalar o perfume de Deus. Você entende isso? É impossível uma pessoa que se diz cristão não viver como um cristão. A pessoa ainda falava mais, ela falava assim, se nós não nos enchermos das coisas de Cristo, como levaremos as coisas de Cristo? De modo que se nós nos enchermos das coisas do mundo, é coisa do mundo que nós vamos carregar onde nós formos. Então, se nós queremos ser cristãos, verdadeiramente cristãos, ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, precisamos viver com excelência aquilo que vem do Senhor. Amém? Você concorda com isso? Isso te faz pensar nas coisas que você vive? Isso te faz pensar nas coisas que você faz? Isso me faz pensar nas coisas que eu vivo. Isso me faz pensar nas coisas que eu faço. E ainda mais, isso me faz pensar profundamente nas coisas que eu falo. Eu preciso viver com excelência. Eu preciso ser extraordinário. Porque a palavra de Deus está dizendo que um dia uma pessoa foi extraordinária num momento crucial. E a partir desse momento extraordinário dessa pessoa, o Salvador entrou. Nós precisamos ser extraordinários. Qual que é a lição que a gente tira disso tudo? Alguém um dia disse a seguinte frase. Eu não pesquisei para saber quem falou. Se alguém sabe, amém. Seguinte frase. Faça o melhor que você pode com o que você tem nas mãos, até que você tenha condições melhores de fazer melhor. Faça o melhor que você pode com o que você tem nas mãos, até que você tenha condições melhores para fazer melhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo assim, 2017 talvez será igual a 2016, 2015, 2014, 1955, sei lá. Ele pode ser e talvez será igual, se eu e você não pararmos de reclamar por causa das coisas que nós não temos e começarmos a dar o nosso melhor a partir daquilo que temos nas nossas mãos. É isso que eu aprendo com essa palavra de Deus. Excelência é fazer o nosso melhor a partir daquilo que eu e você temos nas nossas mãos e deixar de olhar para aquilo que o outro tem e fala, eu não vou fazer melhor porque eu não tenho aquilo que essa pessoa tem. A partir do momento que eu penso dessa forma, os meus anos, e a gente está falando então aqui de um ano novo, serão sempre iguais, serão a mesma coisa. Se nós não mudarmos a nossa visão, a nossa ótica acerca das coisas que nós vivemos e das coisas que nós queremos, tudo vai se repetir dia após dia, mês após mês, ano após ano. E talvez a gente vai chegar daqui a 15 anos e vai olhar para trás e falar assim, nada mudou. Eu vivi mais 15 anos e os anos não me trouxeram nada. Trouxeram sim, trouxeram doença, trouxeram cabelo branco, tivemos preocupação, trouxe um monte de coisa. Menos tirar proveito daquilo que você pode dar para você mesmo. Então, quando você fala assim, feliz ano novo, talvez fosse melhor você dizer assim, feliz você mesmo para o próximo ano. Né? Talvez você possa falar assim, olha, que no próximo ano você possa dar para o ano que está vindo mais do que você deu para o ano que acabou. E talvez você vai colher
coisas novas, coisas boas, coisas melhores, ou sei lá o que você procura de um ano novo. Mas talvez a gente precisa dar coisas novas aos novos tempos. Concorda comigo? E aí a gente não pode culpar ninguém. Porque se nós estamos vivendo as mesmas coisas a partir das mesmas óticas que sempre tivemos, a culpa é só nossa. A culpa não é de ninguém. E nós aprendemos que nós precisamos viver com excelência. Nós precisamos ser extraordinário. Nós precisamos acreditar em Deus, confiar e, acima de tudo, agradecer pelo que Ele nos deu. Agradecer. Às vezes uma coisa pequena que nós achamos que não tem valor, Deus pega aquilo e transforma em coisa grande na nossa vida. Quer saber com quem que Ele fez isso? Ele fez isso com Moisés. Moisés, quando se apresentou diante de Deus, Deus falou para ele assim: eu vou usar você para libertar o povo. Mas eu não sei fazer isso, eu não tenho nada. E ele falou assim: você tem. O que você tem? Ele falou assim: eu tenho um cajado. Então me dá aqui teu cajado. E sabe o que a gente aprende com isso? Que um cajado de Moisés, na mão de Moisés, faz o quê? Apacenta ovelhas. Né? Cuida dos bichinhos. E às vezes uns ainda fogem, os outros, os bichos vêm comer, nem apacentar direito ele consegue. Um cajado de Moisés, na mão de Moisés, é só para cuidar de bicho. O cajado de Deus, porque Moisés deu para Deus o cajado dele. E Deus devolveu para Moisés. Então, o cajado de Deus, nas mãos de Moisés, libertou 3 milhões de pessoas. O cajado de Deus nas mãos de Moisés levou o povo por todo aquele deserto. Libertou muita gente. Abriu o mar, tirou a água da parede, virou cobra, tornou a virar pau. O cajado de Deus nas mãos de Moisés faz milagres. Qual que é o segredo? O segredo é a gente confiar ao Senhor aquilo que nós temos. Sabe de outra história que teve? Jesus com os discípulos. Jesus fala para os discípulos assim: ó, a gente precisa dar de comer para as pessoas que estão aqui. Mas, mestre, a gente não consegue, a gente não tem. E a história vai revelar para nós aqui que Jesus só precisa de um pouquinho. Era como se Jesus tivesse falado assim: eu só preciso de um pouquinho dos meus discípulos. Eu só preciso de um pouquinho. E um pouquinho que vocês me derem, eu posso fazer grandes coisas. E nós aprendemos que tudo que Ele precisa de mim e de você é um pouquinho. E se você olhar na tua vida, sempre tem um pouquinho a mais que você pode dar para Deus. Sempre tem um pouquinho a mais que você pode colocar nas mãos de Deus. E a partir desse pouquinho, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família e no ambiente onde você vive. Com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou milhares e milhares de pessoas. A Bíblia vai dizer em 5 milhões de homens, ou 3 milhões de homens, 5 mil homens, 5 mil homens, tirando homens e crianças, tirando mulheres e crianças. Se você imaginar que para cada homem, talvez uma mulher, mas para cada família, então, pelo menos uns 4 filhos, você faz ideia quantas pessoas? 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus vira milagre. E a grande lição que nós tiramos desse estudo é que eu e você podemos sim ser excelentes. Eu e você podemos ser extraordinários lá onde nós vivemos. Nós podemos ser extraordinários como marido e mulher. Nós podemos ser extraordinários como pais, como filhos, como irmãos. Nós podemos ser excelentes, extraordinários como funcionários, como patrões.
como pessoas. Nós podemos ser extraordinários como cristãos. Onde nós estamos, nós podemos fazer diferença. Onde nós vivemos, nós podemos fazer com que as pessoas vejam a luz do Senhor brilhando em nós. Não porque nós merecemos, pelo contrário, a gente não merece. A gente não merece. Mas eu gostaria muito de chegar ao final deste ano, que está começando. Hoje é dia 21, nosso primeiro culto do ano. Tantas coisas eu e você sonhamos para esse ano. Tantas coisas eu e você planejamos, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Tantas coisas. Mas eu, Vaguinho, eu gostaria de chegar lá no final do ano e falar assim, uau, eu pude ser um pouco mais excelente na minha vida com Cristo. Eu pude ser um marido melhor, eu pude ser um pai melhor, mas talvez a gente só vai saber disso se as pessoas disserem para nós. E já pensou se você encontra um amigo teu no final do ano e fala assim, uau, esse ano você fez uma coisa que mudou a minha vida, você foi extraordinário na minha vida. Esse ano você me falou uma coisa que eu não esperava que viesse de você, mas aquela palavra que você falou para mim mudou a minha história, porque então você foi extraordinário na vida de alguém. Você foi excelente na vida de alguém. E aquilo que Cristo espera de mim e de você, a gente conseguiu fazer um pouco. Amém? E era isso que a gente tinha para estudar nessa noite. Aprender que Deus é o Senhor da nossa vida. Crer que Ele nos ama e, apesar de tudo que a gente viva, apesar das lutas que você vive no teu trabalho, aquelas pessoas que te incomodam, que puxam o teu tapete ou que querem tomar o seu lugar, o que a gente precisa saber é que Deus está no controle da nossa vida, Ele nos ama. E se Ele está permitindo isso, é porque depois que a gente passar disso, a gente vai estar fortalecido. Mas também existem as promessas. E eu acho muito gostoso ler algumas coisas. E eu, ouvindo, na verdade, essa frase eu estava ouvindo, sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vivia como se a cada dia Jesus fosse voltar. Naquele dia. Ele vivia intensamente. E ele tinha uma frase que dizia assim, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Ele vivia assim. Diz a história que todas as manhãs ele acordava e ele abria a janela da sua casa, do seu canto de oração, e ele olhava para fora e ele fazia a sua oração e falava, Deus, é hoje que o Senhor volta? Ele vivia na expectativa de que o Senhor voltasse naquele dia. Então ele vivia para servir ao Senhor em todo o tempo. E eu creio que quando a gente fala de promessas do Senhor, é disso que a gente tem que falar. Independente de coisas que Ele pode nos dar, a palavra de Deus diz que um dia Ele virá para nos buscar. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que todas as manhãs a gente pensa nisso? Será que Jesus volta hoje? E aí fica uma pergunta, se Ele voltar, como que você está? Martinho Lutero, ele vivia com essa intenção de servir e adorar ao Senhor todos os dias. Ele esperava pelo Senhor. Mas também, este ano, a gente pode se tornar uma pessoa mais excelente. A gente pode se tornar uma pessoa extraordinária. Eu não sei como que essa palavra chega no seu coração. Eu não sei. Mas eu vou pedir para a Gi chegar ao teclado e ela vai tocar uma música para a gente. E enquanto ela está tocando, eu queria que você pensasse em tudo isso que foi falado aqui. Se você se identifica ou não com alguma dessas palavras, qual que é o momento de vida que você está vivendo? Se você está vivendo dores profundas e ainda não entende
que isso, e ainda não conseguiu entender que você precisa aprender alguma coisa em relação a isso. Alguns meses atrás, conversando com algumas das pessoas aqui que acompanharam de perto alguns dos nossos dilemas pessoais, eu lembro de ter comentado assim algumas vezes que a minha oração era: Deus, eu sei que eu preciso aprender alguma coisa, eu só peço que seja rápido, eu só peço que eu aprenda rápido. Eu acho que eu não sou tão lesado assim, Deus. Permita que eu aprenda rápido para que eu passe. E aí, passaram-se já alguns meses, talvez um ano, e aquelas crises que a gente viveu, pessoais, eu olho para trás assim e falo: uau, eu consigo tirar lições daquele tempo. Então, se você está vivendo um momento de dor, de angústia, de sofrimento, sei lá, sem respostas, eu tenho para dizer para você: creia no Senhor. Ele está no controle da sua vida. Ele te ama. Eu não sei quanto tempo vai levar para você obter respostas e finalmente olhar para trás e falar: eu aprendi alguma coisa com aquela fase, com aquele meu momento de vida. Mas a minha oração é que o Senhor se revele todos os dias no teu coração e que você ouça a voz dele. Sempre, sempre, sempre. Você ouça. Mas nunca deixe de reconhecer que ele é o Senhor da sua vida. Nunca deixe de entender que ele te ama e ele quer o teu bem acima de todas as coisas. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Se você tem promessas do Senhor e você crê que elas são do Senhor, elas vão se cumprir. Porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele jogou para você. Se ele já escreveu algo no livro da vida para você, aquilo vai se cumprir. E ele não precisa que as circunstâncias melhorem. Uau, agora as coisas começaram a ficar boas, eu acho que agora Deus vai fazer. Deus não precisa disso. Ele pode transformar o caos em bênção de um segundo a outro. Então, se você está vivendo um momento de caos e espera do Senhor uma promessa que Ele já te deu, creia, Ele vai se cumprir. Mas nessa noite Ele espera que você também dê um passo, que você decida, que você, neste ano, queira ser uma pessoa melhor. E o tema dessa pregação é: nós podemos ser melhores. O convite do Senhor nessa noite é: você quer ser uma pessoa excelente nesse ano? Você quer ser uma pessoa extraordinária e quem sabe fazer diferença na vida de alguém? Se isso bate forte no teu coração, eu vou te convidar para você ficar de pé e a gente vai orar. Se você quer nesse ano se tornar uma pessoa melhor, se você quer nesse ano se tornar uma pessoa excelente a partir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e aquilo que Ele te deu, você vai dar o seu melhor a partir daquilo que você tem. Nessa noite eu coloco a tua vida diante do Senhor. E nós vamos clamar a presença do Senhor, nós vamos implorar que Ele nos ensine e que no meio de todo o desespero que a gente viva, a gente consiga ouvir, a gente consiga entender e que a gente aprenda a vontade dEle para a nossa vida. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar palavras simples, mas tão profundas, porque a Tua palavra é profunda para nós, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nessa noite pudemos ver a partir de um panorama muito conhecido, que nós podemos e temos que aprender que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor nos ama e que independente daquilo que a gente viva, é para o nosso bem, porque o Senhor nos ama, Jesus, e o Senhor nunca, nunca, nunca faria nada para que acabasse com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa disposição de te servir e de te adorar. Mas também vimos, ó Pai, que o Senhor tem promessas para nós. Assim como existia
existia uma promessa de que o Salvador nasceria em Belém. E o Senhor fez com que as coisas acontecessem. E o Senhor levantou uma pessoa para ser especial, para ser excelente, para ser extraordinária naquele dia. E a tua promessa se cumpriu. Pai, que nesta noite as tuas promessas para a vida de cada um aqui, para a minha vida, para as nossas vidas, ó Pai, possam fazer sentido e que nós possamos crer que no final do túnel existe a tua luz. Pai, eu sei que às vezes existem momentos em que nem os túneis nós estamos vendo, porque as lutas são tão grandes, tão profundas. Às vezes vivemos em meio a medos, transtornos que tiram a nossa paz. Mas Pai, a tua palavra diz que quando o Senhor lança uma palavra sobre um filho, essa palavra não volta, o Senhor não retira e o Senhor abençoa, e essa promessa se realiza na vida dele. Pai, então que nessa noite o Senhor possa derramar paz em nossos corações, de maneira que possamos sim esperar pela tua promessa, pelas realizações das suas promessas em nossas vidas. Pai, mas que neste ano possamos sim decidir, ó Pai, porque isso precisa ser uma decisão minha, essa precisa ser uma decisão dos meus irmãos. Eu preciso decidir ser excelente, eu preciso querer ser uma pessoa extraordinária e fazer diferença na vida das pessoas. Eu preciso querer ser extraordinário, ó Pai, no ambiente onde eu vivo, no meu trabalho, na minha escola, Pai, na minha rua. Eu preciso ser extraordinário dentro da tua igreja, Jesus, porque às vezes alguém carece de uma palavra e às vezes a gente se esconde através do Senhor e não solta as palavras que o Senhor coloca no nosso coração. Então que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa estar liberando ousadia para nós, ó Pai, de maneira que onde nós formos, possamos abrir as nossas bocas e falar daquilo que temos vivido com o Senhor, vivido das transformações com o Senhor, e que a partir disso, possamos sim nos tornarmos, ó Pai, pessoas extraordinárias onde nós vivemos. Pai, mais uma vez eu te louvo pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Recebe, ó Pai, as nossas adorações, recebe, Jesus, as nossas palavras de orações que estão subindo agora ao teu trono, e que os nossos corações possam estar sempre, sempre, sempre escancarados, ó Pai, para receber novas do Senhor, e que possamos ser, sim, moldados, transformados a partir de todas as coisas que vivemos, mas moldados e transformados da forma como o Senhor espera que sejamos. Que o Senhor transforme a nossa vida a cada dia. E é em teu nome santo que eu oro. Amém. Amém. Que nesse ano possamos sim ser pessoas extraordinárias. Eu não sei em qual área você precisa dedicar-se mais para ser excelente. Eu não sei em qual área você precisa dedicar-se mais para ser uma pessoa extraordinária. Mas nessa noite Deus está te convidando. Deus está te dando uma oportunidade de decidir mudar. Deus te abençoe. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Coração, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada
nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. aplauda Tua o Senhor, glória, Senhor. exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor se alegre realmente em habitar em seu coração e fazer de você um instrumento de libertação, de cura, de salvação. Realmente perfume agradável do Senhor. Por onde você passar, você seja instrumento de libertação, instrumento de transformação. E a alegria incircunstancial venha fluir através da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus,
Leva em paz, Senhor, cada um dos teus servos, dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Por onde eles passarem, Senhor, eles manifestem o poder do Senhor, a autoridade. E naturalmente, Senhor, eles sejam realmente a resposta do Senhor, que faz cair por terra toda e qualquer artimanha do maligno, Senhor. Eles sejam instrumentos de libertação, de cura e de transformação. Exale a alegria, exale o perfume da graça e do poder do Senhor. Seja realmente filho, seja realmente um servo de grande poder e valia nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Vai na paz, vá na graça do Senhor, em nome de Jesus. Vai na paz. Não saia sem dar pelo menos uma meia dúzia ou uma dúzia de abraços. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.